Teu amor é pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Você pode continuar com seus olhos fechados? Pai, nós te entregamos este momento, Senhor Jesus, de oferta de louvor, uma oferta, Senhor, material. E neste momento, Senhor, nós também queremos ofertar a Ti todo o nosso coração e a nossa mente conectadas na Tua. Pedindo, Senhor Jesus, para que o Senhor venha de encontro a nós com uma palavra para as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, nos edificar e nos fazer crescer na Tua presença, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos ter total atenção em Ti neste momento. Que em nome de Jesus todas as distrações caiam por terra em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos ter a resposta das nossas orações. E ter aquilo, Senhor Jesus, que é da Tua vontade para as nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus abençoe. Eu convido você a se sentar. Já já nós vamos ler aqui um versículo, mas podemos nos assentar. Hoje é o último sábado do mês, né? O último sábado do tema de crescimento, onde nós temos falado durante todo esse mês de agosto. E eu queria fazer uma breve lembrança assim a tudo que já foi falado nos outros sábados, né? No primeiro sábado nós falamos sobre comprometimento com o crescimento, sobre estabelecer metas e subir de nível. Ficou até marcado o next level do Mateus, né? Onde nós precisamos buscar algo a mais, um nível a mais. No segundo sábado nós falamos sobre como a soberba nos afasta de Deus e que nós precisamos ter um coração humilde para crescer. No terceiro sábado nós falamos sobre o perdão e como é importante que nós consigamos nos perdoar para continuar crescendo também em Cristo. E na semana passada, no quarto sábado, nós falamos sobre crescimento em meio à perseguição e como nós devemos permanecer constantes no nosso alvo, que é Jesus. Amém? Então, todo mês, Deus enviou através dos irmãos que estavam ministrando acerca sobre o crescimento e eu espero que cada um de vocês tenham pelo menos crescido um pouco. Né? Se a cada palavra nós conseguimos pegar algo e trazido para as nossas vidas, nós crescemos, né? Então o meu desejo do meu coração, e acredito que da vontade de Deus também, que cada um de nós tenha crescido um pouco, que cada um de nós tenha aprendido algo e trazido para a sua vida, amém? E dessa maneira Deus também vai querer falar conosco sobre crescimento, de novo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Então é sobre esse versículo, novamente falando de crescimento, né? E trazendo para nós o exemplo da vida de Jesus em crescimento em 3 áreas. Amém? Eu queria só falar um pouquinho sobre esse versículo, porque eu gosto de falar quando eu sinto que é Deus que vai fazendo as coisas, sabe? Eu já comentei com as meninas na célula também. Esse versículo aqui, eu li ele, vamos falar assim, nas últimas 2 ou 3 semanas, né? Nós estamos no último ano da faculdade e a gente sabe que faculdade, último ano, tem o tão famoso TCC, né? Então, dentro do tema que eu escolhi, eu comprei alguns livros, peguei algum material e estudei bastante sobre a questão do estudo bíblico, né? Nós sabemos que quando nós nos aproximamos também há crescimento. E esse versículo, ele é trabalhado numa revistinha inteira. Então, eu creio que através desse versículo, eu estudando para algo, isso me fez crescer de uma certa forma, e eu creio que dessa maneira Deus também quer fazer com que vocês cresçam.
E assim como eu vejo que Deus vai agindo, vai trabalhando no dia a dia, confirmando os nossos planos e os nossos passos, talvez seja algo que eu creio que seja da vontade dele que todos nós compartilhemos para que todos nós cresçamos também. Amém? Então, dentro desse versículo, nós vamos falar sobre 3 tópicos, 3 áreas em que Jesus crescia e que nós também podemos pegar o exemplo dele e crescer também. Primeiro, crescendo em sabedoria. Eu pesquisei pelo significado de sabedoria, é uma coisa talvez até lógica, né? Mas só para confirmar, né? A sabedoria é uma qualidade, uma qualidade de um caráter de quem é sábio. Também quer dizer grande instrução, ciência, erudição e saber. Certo? Então, quando nós pensamos em sabedoria, né, quando nós lemos aqui crescendo em sabedoria, é um crescimento intelectual, é um crescimento de inteligência. Né? Todos comigo? Fácil, né? Por enquanto. Então, vamos pensar em crescimento intelectual. Amém? Naquela época, eu acredito que vocês já devem ter pensado nisso em algum momento da vida de vocês. Naquela época, como será que eles estudavam? Como será que era essa questão do aprendizado? Jesus também participou, né? Frequentou uma escola. Naquela época já havia uma escola, talvez semelhante, né, em algumas coisas da escola que nós temos hoje, mas lá naquele tempo eles tinham. A escola fazia parte da sinagoga, ficava na sinagoga, e todas as crianças tinham que passar pela escola. Ela era chamada de Casa do Livro. Lá eles aprendiam a ler, a escrever, matemática, música, engenharia, ciências naturais, filosofia, direito, geografia, línguas. Pelo que eu li lá, tinha aramaico, hebraico e grego, certo? E através da própria Bíblia, né, que era a principal fonte de conhecimento que eles tinham, eles iam aprendendo tudo isso. A geografia, talvez ali, enquanto Deus, né, inspirou Moisés, ele ia falando ali talvez das cidades, das localizações. Quando eles liam de como o povo foi andando, eles aprendiam sobre geografia. Sobre engenharia, quando Deus dá todas as ordens lá para eles construírem o templo. Então, conforme a Bíblia ia falando sobre algumas coisas, eles iam aprendendo. Então, a Bíblia era a principal fonte de conhecimento que eles tinham. A memorização, repetição, resolução de problemas eram os métodos de aprendizado que eles mais usavam. Como nós sabemos, até os 12 anos, todo judeu tinha que saber a Bíblia. Vocês já escutaram isso? Até os 12 anos, os judeus tinham que saber lá, pelo menos dos 5, né, na época era a Torá, não é a Bíblia que nós temos hoje, eram os 5 primeiros livros. Então, até os 12 anos, de 12 a 13 anos, eles tinham que estudar tudo isso. Eles liam praticamente todos os dias até que eles memorizavam e aprendiam tudo aquilo, né? E era uma rotina meio puxada, porque de manhã eles iam para a escola, eles estudavam todas essas matérias. E depois, a partir da tarde, eles aprendiam com os pais dentro do ofício, dentro da profissão que eles tinham. Certo? Então, essa era a infância e a adolescência, né, dos judeus na época. Depois dos 13 anos, eles passavam para um nível superior. Né? Hoje, para nós, seria o ensino médio, mas na época era outro nome. Chamado de casa de interpretação. Era algo mais avançado, era algo superior. Essa casa de interpretação também ficava na sinagoga, mas ficava num lugar separado. E lá eles eram acompanhados por um mestre da lei. E eles começavam a aprender da lei e aprendiam algo, né, dentro de um pensamento um pouco mais superior. Não eram todos que faziam parte desse ensino. Né? Não eram todos que tinham esse privilégio de dar essa continuidade. Talvez porque alguns tinham que, né, já partiam para a vida de trabalho, ajudando os pais, mas eram só alguns que continuavam na carreira acadêmica, estudando.
aqueles que se dedicavam a aprender com esses doutores da lei, com os rabinos, né, nesse outro tipo de ensinamento, eles tinham uma rotina ainda um pouco mais pesada, porque eles estudavam praticamente do nascer do sol ao pôr, para nós das 6 às 18, né? Era o dia inteiro, né? E conforme eu li também, era algo que eles procuravam exclusividade assim para essa parte intelectual. Aqueles que decidiam seguir essa vida aí de estudo, eles tinham que se dedicar unicamente para isso, né? Trabalho para eles não podia, era ou estudo ou trabalho, né? Então os pais tinham que, de certa forma, conseguir manter os seus filhos até que depois eles conseguissem, né, o próprio dinheiro, mas bem para frente. Então essa era a rotina de estudo deles. Eles aprendiam tudo isso, alguns né, davam a continuidade. Mas o estudo, né, a questão da sabedoria, do conhecimento era muito importante para eles naquela época. Né, desde pequenos, sempre saberem, sempre aprenderem da lei para andarem dentro dos caminhos do Senhor. Isso era fundamental para eles. Nós não sabemos, né, o que nós podemos ler aqui é que com 12 anos Jesus já estava sentado com os doutores e ele já sabia bastante. Mas nós não sabemos daí para frente como que foi depois essa parte de estudo de Jesus. Mas eu creio que ele sempre estava por dentro de tudo. Eu creio nisso. Como nós vemos aí no versículo 47, Jesus, ele tinha o seu diferencial. Todo mundo, até os 12 anos, tinha que saber, né, da lei, tinha que saber lá dos 5 primeiros livros. Mas Jesus, ele era diferente. Ele tinha algo a mais. Porque no versículo 47 diz assim, ó: e todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Porque naquele momento ali, ele estava ali com os doutores, ele perguntava e ele também falava. Né? E daquilo que ele falava, do conhecimento que ele tinha, aqueles doutores se maravilhavam, se admiravam. Então, a sabedoria que ele tinha era um next level da sabedoria das crianças naquela época. Amém? Tudo que Jesus aprendeu foi estudando, né? E eu creio que através da comunhão com o Pai também ele aprendeu muitas coisas sobre o reino, né? Até no versículo 4 aqui nós vemos que no início do seu ministério, quando ele vai pro deserto, que ele é tentado pelo diabo, ele está afiado na palavra, né? Porque o diabo vem tentando ele e ele lança a palavra contra ele, né? Repreendendo. Então ele sabia da palavra, ele sabia. E aí é o que eu pergunto para vocês, né? Que nós podemos trazer de reflexão para as nossas vidas. E nós? Eu creio que Jesus se empenhou muito, deve ter gastado muito tempo lá estudando. E nós? Quanto tempo das nossas vidas nós nos dedicamos a adquirir conhecimento? Não só da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é o dever de todo cristão ler, estudar, saber dos mandamentos, saber do que agrada e não a Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos ter. Salmo 119, se você puder abrir comigo. No versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Então, para isso nós estudamos, para isso nós lemos. Tudo bem, às vezes a gente lê um livro, um outro livro, escutar sermões, vídeos, mas a Bíblia é algo importante que a gente precisa ter o amor por ela, querer aprender e guardar no nosso coração. Porque é através disso, é através da palavra de Deus que nós vamos nos livrar de pecar contra Deus. Amém? Outra coisa que eu também marquei aqui, que eu acho que é muito importante, além dessa sabedoria e desse conhecimento que vem do Pai. Fazer um curso, por exemplo. Quanto tempo da nossa vida nós tiramos para
melhorar aí a nossa vida profissional. Às vezes a gente sai da escola e já fala, nossa, graças a Deus, me livrei. Mas dali nós temos que continuar, né? Dali nós precisamos buscar um curso profissionalizante, uma faculdade, sempre buscando por mais conhecimento, até mesmo para que Deus nos use naquilo, né? Naquele lugar onde Ele vai nos inserir depois, numa carreira profissional. Né? Então nós precisamos também buscar por isso, por esse tipo de conhecimento. Aprendendo outra língua. Naquele tempo eles tinham o hebraico, o aramaico e o grego. Quem que sabe inglês? Eu não sei. Eu entendo mais ou menos do espanhol porque escuto bastante. Né? Às vezes o pastor sempre mandou bastante os áudios lá do G12 para a gente, ficava escutando bastante. Né? Pelo menos aí eu tenho um pouquinho de conhecimento. Mas quantos de nós temos, né, investimos tempo para aprender uma outra língua? Inglês, espanhol, italiano. A Eveline sabia um pouquinho de italiano. Às vezes as escolas investem um pouco nisso, né? Mas é necessário também. A gente não sabe o dia de amanhã, se Deus quiser te levar para outro país, né? Temos que pensar grande. Para que Deus possa nos usar de uma forma especial, nós precisamos estar preparados para falar com qualquer tipo de pessoa, para falar sobre diversos assuntos diferentes e talvez também em uma outra língua, né? Não que nós precisamos saber de todas, né? Sei que tem umas que são um pouquinho mais difíceis, japonês é um pouquinho mais complicado. Mas, né, pelo menos alguma coisa, pelo menos o básico para a gente conseguir se comunicar. Quanto mais a gente investe em conhecimento, mais Deus vai nos usando. Não que nós precisamos conhecer muitas línguas, mas quanto mais sabedoria você busca, quanto mais crescimento intelectual, mais maneiras você tem de servir a Deus. Mais maneiras, né, mais possibilidades você vai dar para Deus, para Ele ir usando você, para você ser uma ferramenta dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Né? Então esse é um versículo falando para que nós estejamos sempre bem preparados. Não só com a palavra, mas acredito que o máximo que a gente conseguir de buscar de conhecimento sempre vai ser algo bom, né, para nós. Em determinado momento a gente não vai passar vergonha, a gente vai saber como se comportar em algum determinado lugar, vai saber como conversar, vai conseguir ali dentro de assuntos também ter, né, algo a mais para acrescentar na vida dos outros. E Jesus mostra essa aprovação, Jesus era aprovado nisso, né? E além dessa aprovação, ele era excelente naquilo, né, em tudo aquilo que ele fazia. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Jesus sempre fez mais do que aquilo que a gente pede. Jesus sempre fez mais daquilo que a gente pensa que ele pode fazer. Então eu acredito que nós também podemos fazer mais daquilo que nos pede. Não somente o básico, né, mas ir além, subir de nível. Amém? O segundo tópico, que, né, dentro desse versículo, eu queria falar com vocês sobre a questão de crescer em estatura. Estatura é tamanho, né? Às vezes, mas vamos pensar assim. Jesus crescia em estatura, crescia em altura. Isso fala do crescimento físico, crescimento do corpo. Né? Eu imagino que Jesus tinha um preparo físico legal, eu imagino que ele tenha, né, um condicionamento legal. Né? Eu sei que o pastor cobra bastante a gente disso. Mas nós vamos melhorar, tá, pastor? Dentro do crescimento físico, tem duas áreas, duas coisas que eu queria falar. No sentido da saúde e no sentido de nós sermos templo do Espírito Santo.
Saúde. Como eu disse, eu tenho certeza que Jesus tinha um corpo e uma saúde legal, né? Até porque naquela época eles faziam muitas caminhadas e, né, lá não tinha o carro que a gente tem, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, então eles andavam muito a pé. A própria profissão do pai, né, de Jesus, de José, que era carpinteiro, também requeria dele um certo empenho, uma certa força, né, e acabava sendo um exercício físico. E depois, quando Jesus começa o seu ministério, a gente vê que ele vai estar sempre de cidade em cidade, ele está andando, né, e pensem vocês... Naquele tempo não existia microfone. Jesus falava para a multidão, ele não falava baixinho, né? Se ele quisesse que muitos ouvissem, então ele tinha que falar um pouco mais alto. Também requeria um pouco de esforço físico, né? Então eu penso que na questão da saúde do corpo, Jesus ele estava ok, porque tinha toda essa questão desse esforço, desse exercício que eles faziam. Jesus cuidava do seu corpo. Eu penso assim. Segunda parte, a questão do templo, né, de sermos templo do Espírito Santo e cuidar desse templo. Aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Coríntios. Sei que muitos já ouviram esse versículo, mas vamos confirmá-lo na palavra. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Então, eu cuidar do meu corpo como templo do Espírito Santo, nós sabemos que um templo é um lugar sagrado. Então, o meu corpo é um lugar sagrado porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Então, crescer em estatura nessa questão de ser templo do Espírito Santo é nós termos o cuidado daquilo que nós trazemos para dentro dessa habitação. Né? Seja pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Entra de novo aqui a questão da glutonaria, de bebedices, de drogas, né? Não vou entrar muito em assuntos assim, porque isso pode ser um assunto para uma outra ministração, né? Mas tudo aquilo que vem até nós, que nós abrimos as portas, né? Seja pelos olhos, pelos ouvidos ou pela boca, e de alguma forma vem e traz impurezas, isso não é algo que vai nos fazer crescer em estatura perante Deus, né? É preciso tomar cuidado com essas coisas, porque são práticas que, quando iniciadas, podem se transformar em vícios. E a gente sabe que os vícios nos fazem escravos do pecado. E isso vai totalmente contra a vontade de Deus, né? De quando Ele envia Jesus para que nós fôssemos libertos. Para a liberdade ele nos libertou. Então, a partir do momento que eu abro portas para que coisas entrem e que iniciem um vício dentro de mim, eu estou indo contra a vontade de Deus. Por isso, tudo que diz respeito ao nosso corpo físico precisa ser repensado. Comida demais, preguiça demais, vícios demais e impurezas demais. Tudo isso nós precisamos ter cuidado, afastar o máximo possível das nossas vidas, para que nós possamos crescer em estatura, tanto fisicamente bem, com a saúde bem, tanto como espiritualmente, como o templo do Espírito Santo. Amém? Provérbios 4. Tentei pegar alguns versículos que vão confirmando tudo isso que foi ministrado no meu coração, para que todos possamos crescer juntos. Provérbios 4, versículo 20
até o 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós sabemos que tudo que entra na nossa mente, que desce para o nosso coração, e quando o pecado é concretizado, nós somos separados de Deus. Então nós precisamos cuidar dessas entradas, precisamos cuidar daquilo que nós trazemos para próximo de nós, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Terceiro tópico e último. O relógio está certo? Crescendo em graça. Crescer em graça fala de crescimento espiritual. Crescer em graça está ligado ao fato de você saber quem você é em Deus e você sentir a dependência total dele. Quando você depende de Deus, sabe quem você é nele, você consegue se aproximar nele em amor, você cresce. Porque a partir do momento que nós nos aproximamos, o que tem de errado em nós tem que sair, o que tem dele, da natureza de Jesus, entra. Então nós crescemos automaticamente. Todos conheciam Jesus exatamente por conta dessa dependência. Nós vemos muitas passagens onde Jesus se retirava, ia para o deserto, ia lá num lugar separado e tinha seu momento de comunhão com Deus. Tinha seu momento de oração. Ele crescia em graça e o versículo fala que é para com Deus e para com os homens. Os homens viam isso nele também. Para Deus era algo gratificante, Deus se agradava disso. E para os homens era um testemunho, porque através disso, através desses momentos que Jesus tinha, os homens viam e acabavam aprendendo com ele também. Eu imagino que no começo assim, desse discipulado de Jesus com os discípulos, às vezes alguns deles podem ficar olhando assim, nossa, mas ele ora tanto, ele vai tanto para o deserto. Às vezes eles ficavam até meio confusos, mas depois, conforme Jesus foi tendo frequência, continuidade nisso, foi algo que acabou se tornando uma inspiração para eles. E a gente vê que depois disso eles também foram discipuladores, eles foram pessoas que fizeram discípulos, e essa característica foi se criando em todos eles. Então foi algo que Jesus começou, de ter comunhão com o Pai, de ter esses momentos de investimento para crescer espiritualmente, e que os outros depois foram aprendendo e foram praticando também. Então o crescimento em graça de Jesus para Deus é comunhão. É momento de comunhão, mas para os homens é testemunho. Se você puder abrir comigo, 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para os outros. Então, conforme as pessoas iam participando daquele momento de comunhão, iam aprendendo um com os outros sobre essa questão de se aproximar do Pai, eles iam crescendo. Eles cresciam tinha o crescimento da fé. Efésios 4, estamos terminando já, tá bom? Efésios 4, 15 e 16.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, aqui fala que nós precisamos buscar esse crescimento em Jesus. E quando todos nós conseguimos buscar esse crescimento e crescemos juntos, todo o corpo anda em saúde, todo o corpo anda bem ajustado, com todas as suas funções funcionando. Vamos crescendo todos na mesma proporção e o reino de Deus só vai agregando com isso, só vai sendo beneficiado com isso. 1 Pedro 2... do 1 ao 3. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai atetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Então nós precisamos desejar esse crescimento, tirar das nossas vidas tudo aquilo que Deus está falando através da palavra que não presta, para que nós venhamos crescer em todas essas áreas, assim como Jesus foi crescendo. Então, que nós possamos tomar esse exemplo de Jesus, e se você pudesse já ir se colocando de pé, que nós possamos pensar em todo esse exemplo que Jesus dá para nós, de crescimento em sabedoria, de crescimento em estatura, de crescimento em vida espiritual, pensando, o quão bom é que nós alcancemos tudo isso, para o nosso bem próprio e também para de todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? O nosso crescimento, se vocês quiserem anotar essa frase, mas foi uma frase que ficou marcada. O nosso crescimento, além de ser bom para mim, é comunhão com Deus e testemunho para o mundo. Então, que o testemunho de Jesus em crescimento nessas áreas possa nos ajudar a crescer também. Tirar, como diz aqui o versículo, tirar todas as malícias, tirar todas as impurezas, todas as coisas que não agradam a Deus, e trazer para as nossas vidas algo que realmente vai trazer crescimento. Amém? Que você possa fechar os seus olhos e colocar perante Deus tudo aquilo que você já sabe, que você já entendeu que precisa ser mudado, tendo uma atitude radical contra o pecado, tendo uma atitude radical contra aquilo que traz alguma destruição para o seu corpo, algo que barre o crescimento espiritual, o crescimento em estatura, o crescimento em sabedoria. Que você possa se decidir nessa noite a tomar esse exemplo de Jesus e buscar por coisas que vão acrescentar na sua vida. Amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tratou comigo enquanto eu escrevi essas palavras, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor não deixa nada para trás. O Senhor sempre vai e traz a sua palavra, Senhor, revelando tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que precisa ser melhorado. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque através dessa palavra eu cresci. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que alguém aqui também está crescendo. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, guardar essa palavra no nosso coração, buscando por um crescimento, assim como Jesus crescia perante Deus e perante os homens, que nós possamos, Senhor Jesus, buscar por esse crescimento, para a honra do Teu nome, e também, Senhor Jesus, para que o Teu reino cresça, para que sejamos ferramentas saudáveis, para que sejamos pessoas, Senhor Jesus, que o Senhor pode contar em qualquer lugar, em qualquer roda de pessoas, em qualquer momento, sobre qualquer assunto, e que através disso nós possamos levar também a Tua palavra. Que em nome de Jesus Cristo possamos nos decidir a ter momentos de comunhão contigo, possamos nos decidir a ter momentos de estudo da Tua palavra, para saber, Senhor Jesus, como manejar bem a Tua palavra, Senhor, nos apresentar como obreiros aprovados. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado,
a cada versículo, a cada capítulo, nós possamos aprender mais de Ti, possamos crescer em alguma área da nossa vida, e que esse crescimento nunca pare, Senhor Jesus. Assim como o Senhor era excelente em tudo que fazia, nós também possamos aprender contigo, que nós possamos aprender a querer crescer, a querer, Senhor, buscar por mais sabedoria, a sempre, Senhor Jesus, sonhar com mais, sonhar com algo a mais para as nossas vidas, um diferencial que venha acabar, Senhor Jesus, trazendo um benefício para o Teu reino. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nosso coração possa ser como o Teu, pelo amor, pela Tua palavra, pelo desejo de estar em comunhão com o Pai e de crescer, Senhor Jesus, em tudo que o Senhor nos ensina. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, possamos nos apresentar a Ti todos os dias aprovados, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho quando
Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que o Senhor Jesus possa ter tocado o seu coração. Que através dessa palavra você seja motivado o resto da sua vida. E não só no resto do mês. Mas buscar por esse crescimento em todas as áreas da sua vida. Buscar fazer sempre a vontade de Deus e agradar a Ele de todas as formas. Amém? Eu espero que você possa ter sido muito edificado durante esse mês, dentro desse tema. Tenho certeza que o tema do mês que vem também será de muito proveito para cada um de nós. Que todos os dias você possa pedir para que Deus continue falando com você, continue tratando com você, te levando para um outro nível com Ele. Amém? Eu quero agradecer a tua presença, agradecer a presença de vocês que estão em casa também nos acompanhando. E se vocês puderem juntamente comigo levar suas mãos aos céus, fechar os seus olhos, para que nós agradeçamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que Tu és, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é com excelência. Nós não temos nada, Senhor Jesus, do que nos queixar. Nós temos somente que pedir perdão, Senhor Jesus, e pedir a Tua graça para que nós continuemos crescendo em Ti, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, a Tua palavra possa estar guardada no nosso coração. Que o estudo da Tua palavra faça parte da nossa vida cristã, Senhor Jesus, para continuar crescendo em Ti, fazendo a Tua vontade. E eu peço também que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te agradecemos, nós queremos dizer que Tu és santo, Senhor Jesus, e agradecer por tudo, Senhor, por tudo, pela semana que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor falou e tratou com cada um de nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, só alguns recados. Amanhã de manhã nós temos culto de casais. Você que é casado, venha, participe para continuar crescendo no seu casamento. Deixe os seus filhos com o tio, com tia, com a avó, com alguém, e venha você e o seu cônjuge. Amém? À noite, às 7h15, nós também temos culto, temos o culto da família. Venha também, você que não pode estar com a gente, também acompanhe pela live e esteja por dentro de toda a programação da igreja. Amém? Tenho certeza que Deus quer falar com você a todo momento. Amém? Glória a Deus. Hoje, eternamente, nós possamos dizer que se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, desde agora, amém. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu.